Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e nesta aula eu vou te mostrar como você pode criar um controle de monitoramento para suas inspeções de rolamentos, ou seja, para sua manutenção preditiva. E isso utilizando o Google Planilhas mais o Looker Studio. Conforme eu estou mostrando aqui ao lado, você vai ter as informações ali das possíveis causas de falhas, você vai ter ali o histórico de manutenções que já foram realizadas nesses equipamentos e também a parametrização de acordo com as classes. Vamos alimentar ali as informações coletadas e analisar se os rolamentos estão dentro ou não dos parâmetros desejáveis. E isso eu vou mostrar para você passo a passo no vídeo aqui. Então, vamos para a tela. Aqui já na tela do meu computador, estou aqui com a minha planilha, ou seja, minha base de dados aqui aberta, que é um checklist de inspeção de rolamentos. E observa aqui que eu tenho as seguintes abas aqui, ó. CL1, CL2, CL3, histórico, tabelas e rolamentos. O que quer dizer CL1, CL2 e CL3? Aqui é classe 1, classe 2 e classe 3. Isso aqui é com base em um instrumento para análise de vibração dos rolamentos. CL1, classe 1, CL2, classe 2, CL3, classe 3. E o que é isso? É com base nas dimensões dos rolamentos e também na sua rotação. E aí ele vai ver onde se adequa e qual a classe, que eu vou apresentar daqui a pouco o dashboard para vocês. Veja só, o que eu tenho aqui nessas colunas? Equipamento, aqui se repete o mesmo equipamento. Os itens LA significa o lado do acionamento, a parte radial, o lado do acionamento, o sentido ali axial, lado LO, lado oposto, radial, e lado oposto, axial. Aqui a data e quais foram os valores coletados, que eu vou mostrar daqui a pouco na parte dos parâmetros. E aqui o status, se é ok, alerta ou perigo. Já aqui no histórico, observe. Aqui você pode ir armazenando todas as falhas que já ocorreram, os valores das classes, qual é a classe, se é classe 1, 2 ou 3, quais foram os valores coletados, e qual a possível causa que levou à falha. Existe mais de uma causa, muitas vezes, mas aqui eu estou colocando as principais. Aqui é só um exemplo de informações. Por exemplo, aqui na bomba 1, a data, o ano, esse equipamento é classe 1, aqui os valores coletados na hora da inspeção dos rolamentos, e a possível causa que levou àquela falha foi o desalinhamento dos eixos. E como isso é controlado via dashboard. Vem aqui, ó, manutenção preditiva. Então, observe que eu tenho aqui a representação de um motor elétrico. O LA, o lado do acionamento, aqui um esforço axial, aqui um esforço radial. LO, lado oposto, que também vai ter o radial e o axial. E aqui eu tenho 3 exemplos aqui, ó. Equipamento classe 1, equipamento classe 2 e equipamento classe 3. Observe que eles têm gráficos diferentes aqui, com cores diferentes, onde o verde é ok, o amarelo atenção e todo o vermelho aqui é perigo. Todos estão com range aqui de 1 a 15. Por exemplo, o equipamento classe 1, nas suas dimensões aqui, o valor coletado, se ele for até 1, está ok. De 1 a 2 é alerta e acima de 2 é perigo. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, no 4, o que ele aponta aqui, ó, nesse medidor? 4, ele é perigo. Já aqui, no equipamento classe 2, que ele vai ter dimensões diferentes, assim como seus RPMs, ele vai ter aqui, ó, aqui está em ordem decrescente, rolamentos maiores para os menores. Então, aqui no classe 2, equipamento classe 2, detalhe, isso aqui é com base em um instrumento para análise de vibração de rolamentos, tá certo? Que é uma caneta de vibração. Aqui, ó, no equipamento classe 2, para que ele seja ok, é de 1 a 2, o alerta é de 2 a 4 e o perigo é acima disso. Então, se eu venho aqui, ó, e clico apenas no 4, ele me deu aqui um alerta. Se eu clicar aqui no 7, por exemplo, aqui já é perigo. E se ele não tem nada aqui, ele está pegando só um valor médio entre os valores coletados. Mesma coisa aqui no equipamento classe 3. Equipamento classe 3. Do 1 ao 4 é ok. Do 4 ao 10, alerta. E acima disso é perigo. Então, aqui são rolamentos menores com
diâmetro ali a partir de 20 milímetros de furo, o seu RPM ali 1700. Então aqui equipamento classe 3. Então a medida, vamos supor que você tem equipamentos críticos e a sua equipe de manutenção precisa monitorar isso diariamente. Então à medida que ele vem aqui, ó, por exemplo, eu venho aqui, eu vou escolher o equipamento classe 1 e vou fazer uma coleta. Eu venho aqui na planilha, ó, equipamento classe 1. Então as dimensões eles se enquadram no equipamento classe 1. Então eu venho aqui na aba CL1, vou colocar aqui, vamos supor que eu vou colocar o redutor 3. Então vou repetir aqui, ó, para todos eles, vou copiar e vou colar aqui redutor 3. Vamos supor que no lado do acionamento, e a data aqui eu vou mudar também, a data aqui foi dia 18/5/2024. Vou repetir que isso aqui aconteceu na mesma hora, é só para facilitar aqui na hora da leitura. Então vamos supor aqui que nesse valor aqui ele deu 3. Aqui ele já me deu 4. Aqui ele me deu 6 e aqui 7. Um exemplo. Então todos os valores aqui coletados estão acima. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que, vamos supor que a equipe lá, todo mundo tá de olho nisso aí, do redutor 3, quais foram os valores coletados para análise de vibração naquele momento. Então venho aqui, ó, no dashboard e vou atualizar os dados para o equipamento classe 1. Então aqui tem que mudar para mim. Então observe, todos estão aqui, ó, perigo. Justamente os valores, ó, redutor 3, certo? Redutor 3, a data que eu coloquei, a partir do momento que eu atualizo, ele vai pegar os dados lá da planilha que foi preenchida, certo? Então aqui a mesma coisa acontece nos demais. E aqui eu vou ter o histórico de falhas que a gente pode filtrar por equipamento ou por ano. Se você quiser apenas o motorredutor 60, vamos lá, ele teve uma falha aqui, ó, 2 de março de 2023, os valores coletados e a causa da falha, lubrificação. Então aqui, ó, a causa, e aqui o ano foi o que? 2023. Então deixa eu tirar o filtro aqui, ó, como é interessante. Então venho aqui embaixo, aqui eu tenho ao longo do tempo, ó, as principais causas de falhas. Por exemplo, ó, lubrificação 23, desalinhamento 15. Quais foram esses desalinhamentos? Se eu clico aqui, ele filtra para mim só as falhas causadas por desalinhamento. Então eu tenho aqui o redutor 3, motor 66 e assim vai. E aqui você tem um controle aqui do filtro de acordo com aquilo que você está procurando. Então isso aqui é uma proposta para o controle, monitoramento de inspeções de rolamentos, manutenção preditiva. Então como é que a gente pode criar isso aqui do zero? Veja só, eu venho aqui, ó, dentro da planilha do Drive, você tem aqui extensões, o Looker Studio. Você vai aqui, ó, criar um relatório. Então, como é que eu fiz? Eu vim por aqui, a partir dessa base de dados, criar um relatório. Então aqui ele vai te dar a planilha que você vai subir e você vem aqui em criar. E ele já vai te dar uma prévia do seu dashboard. E aí você vai editar de acordo com aquilo que você quer, que você necessita, certo? Então veja aqui que ele já vai te dar algumas informações. Deixa eu ver o que ele propôs para a gente aqui, ó. Tem um gráfico aqui, tem duas listas suspensas, mas aqui não está fornecendo muitas informações, não tem muitas informações para nós. Então como é que a gente extrai para cá? Então venho aqui, ó, CL1 é a minha aba inicial aqui, minha planilha inicial, minha tabela inicial. Então eu venho aqui, eu vou apagar isso aqui, ó. Só para ter uma... Vou apagar isso aqui, ó. Como é que você adiciona um gráfico e uma lista suspensa aqui. Vou apagar isso aqui também. Pronto. Vamos supor que eu quero subir para cá aquela primeira aba CL1. Então eu venho adicionar um gráfico. Vou aqui em tabela. Vou clicar aqui, ó. O que eu tenho na minha tabela? Equipamento, item, data, valor coletado e status, certo? E status. Então eu venho aqui no Looker Studio. Eu vou aqui, ó, o primeiro aqui é equipamento. Então eu vou buscar o próximo, o item. Então aqui, ó, quando eu clico aqui,
Eu vou aqui adicionar uma dimensão e vou colocar aqui, ó, item. E agora o próximo, data, depois valor coletado. Eu vou colocar aqui, ó, data. O próximo aqui, ó, vou colocar o valor coletado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem o status também. Vou colocar aqui o status. Mais uma dimensão. Vou colocar status. Então, observe aqui. Aí aqui eu vou tirar essa primeira coluna. Mas antes eu vou tirar essa contagem aqui. Ó. Venho aqui no X. Certo? Aqui eu já posso, com o botão direito, ajustar os dados. Aqui. Vou redimensionar aqui. Ó, distribuir uniformemente. Certo? Vou até aumentar um pouco isso aqui. Ó. E vamos melhorar isso. Como é que a gente faz agora? Eu quero tirar essa primeira coluna e tirar essa paginação. Você vem aqui em estilo. Você vem em estilo. Vou aumentar um pouquinho essa letra. A primeira aqui, ó, vai ser o título. Vou colocar isso aqui para 18. Aumentar um pouquinho o tamanho da fonte. E aqui, essa aqui para baixo, 16. E aqui vou colocar o centro. Ó. Primeiro, número de linhas. Eu vou tirar aqui, ó, essas linhas, certo? Vou tirar. Tirar também aqui, ó, a paginação. Aqui embaixo eu não quero. Então, venho aqui. Vou colocar logo no centro aqui os textos, ó. Venho aqui. Aqui no centro. Deixa eu melhorar um pouco aqui. Pronto. Então, a primeira tabela eu já tenho, ó. Eu tenho a primeira tabela aqui. A primeira tabela. O que eu posso fazer mais aqui? Vamos puxar aquele gráfico medidor aqui. Eu venho aqui, ó, vou pegar isso aqui, ó, o Gauge. Vou dar 2 cliques nele aqui. Ele não abriu. Agora sim. Deixa eu colocar embaixo aqui, para a gente não perder tempo. Então aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar isso aqui para o valor coletado. Então eu vou clicar aqui, ó, e vou mudar isso aqui para valor coletado. Assim como aqui também ele já mudou, mas eu quero a média. Eu quero o valor médio. Ó. Vou voltar aqui só para você ver como é que eu fiz. Eu clico aqui onde tem esse lápis, valor médio. Ó. Ó, observe, vamos supor que eu quero o valor aqui, esse valor 7. Ah, vamos primeiro configurar. Observe que ele ainda está sem a configuração aqui. Ó. Venho aqui em estilos. Como isso aqui é classe 1, o que acontece? O classe 1, primeiro vamos pegar aqui o range dele. É de 0 a 15. E vou dar um Enter. Inicia com 0 e termina com 15. E vou dar um Enter. Pronto. Observe que aqui vai de 0 a 15. Agora, para que seja ok, como já está na cor verde, eu quero que ele inicie do 0, dou um Enter, até o 1, que seja o verde. Agora, na cor amarela, que é o alerta, inicia com 1, dou um Enter, e aqui finaliza com 2, e dou um Enter. Já aqui, ele inicia aqui com 2, dou um Enter, e aqui finaliza com 15. Observe que agora eu já tenho os meus parâmetros para o classe 1. Então eu venho aqui, ó, vou ver se tira esse nome da coleta aqui, ó, clico aqui, valor coletado, perfeito. Aí agora eu vou voltar aqui em configurações, só para verificar se ele está certinho aqui no valor médio, valor coletado, valor médio, ok. Vou tentar filtrar aqui, ó. Se eu clicar aqui no 7, ó, observe que aqui é 7,5, ó, tá bem próximo. Se eu clicar aqui no 3, então você vai ver que o valor coletado, se ele tiver no amarelo, é alerta. Se tiver no verde, ok. Se tiver no vermelho, ele está em perigo. Então, ó, 3, perigo. Então,
ele aqui tem alerta e tem perigo, não está nenhum valor coletado aqui no verde. E aqui, como eu colocaria uma lista suspensa? Venho aqui, ó, adicionar um controle, lista suspensa, e aqui eu posso filtrar por, vamos lá, deixa eu tirar esse. Aqui está por equipamento, mas eu quero aqui por valor coletado. Então vou clicar aqui, vou mudar isso aqui para valor coletado. Valor coletado. Então aqui eu tenho 4 valores. Então eu vou filtrar apenas por valor. Eu quero apenas o 4. Então vamos lá. Então veja, o 4, o valor 4 foi o lado do acionamento, aqui no esforço axial, e aqui está em perigo. Então dessa forma você vai construindo aqui o seu dashboard, que é uma proposta de um acompanhamento de uma manutenção preditiva de inspeções de rolamentos, tá certo? Então essa foi a nossa aula. Detalhe, antes de finalizar você pode salvar aqui, ó, salvar, confirmar e salvar, e aqui você pode compartilhar semelhantemente as planilhas que você utiliza aqui no Drive. Você vai aqui compartilhar, dar permissão para edição, aquilo que eu já venho bastante tocado aqui no nosso canal. Copiar o link, se é público, se é privado, se você tem os e-mails das pessoas, se ele vai ler ou ele também tem a permissão para editar. Isso aqui é bem tranquilo, certo? Mesma coisa que você faz aqui com as planilhas do Drive, tá certo? Então essa foi a nossa aula, espero que tenha gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e continue acompanhando os conteúdos. Um abraço e até as próximas aulas.